No cenário novo, esperando que não tenha muito ruído de áudio, mas tenho certeza que aqui tem muito ruído de áudio. Aqui tem os carros passando lá embaixo. Deus amado, por que tanto ruído? Olá, eu sou a Bianca, seja bem-vinda ao Mensagem Me. Eu faço vídeos de assuntos variados circundando cosplay, DIY, moda e mais o que eu sentir vontade. Eu tenho formação técnica em modelagem do vestuário e estou cursando atualmente bacharelado em estilismo. Eu estou começando aqui uma nova série de vídeos. Esse é o primeiro dos vídeos que eu estarei fazendo revisando figurinos históricos de séries ou filmes e eu vou linkar tudo numa mesma playlist. O tempo que eu vou levar para postar esses vídeos vai depender da demanda e de quanto vocês gostarem, etc. Os vídeos vão conter o máximo de pesquisa útil relacionada ao tema que eu encontrar no tempo que eu tiver. Eu espero que vocês curtam aí saber dessas coisas e caso vocês queiram ir atrás das fontes para saber mais sobre o assunto, elas vão estar sempre na descrição. Tem um caminhão passando. Jesus. Esse vídeo pode conter spoilers. Eu espero que a série esteja em alta nesse momento, porque eu sei que eu demorei um pouco para falar da série, mas esse vídeo deu muito trabalho, tá bom? Vamos a alguns fatos sobre a série. A série segue em geral a aristocracia europeia, e a história se situa majoritariamente em Londres, no ano de 1813, durante a chamada temporada de bailes, e parece um Gossip Girl, só que com um upgrade de época. A série é baseada nos livros da Julia Quinn, que se passam no mesmo período que os da Jane Austen, mais ou menos. Eu não li os livros, então eu não estarei falando da série como uma adaptação, não estarei opinando em relação a isso. Eu também não estarei fazendo uma resenha do que eu achei da série no geral, ok? Cachorros latindo. Vamos esperar um pouquinho. Buzina. O propósito aqui é direto nos figurinos, até porque eu aposto que só nisso vai dar uma meia hora de vídeo. Esse vídeo vai comparar os figurinos com as roupas daquela época, dizer o que faz sentido historicamente e o que não faz, o que a figurinista justifica como decisão criativa, e a minha opinião sobre o balanceamento da liberdade criativa e a coerência histórica nesse caso. Porque, é claro, nem tudo é sobre fidelidade histórica. Estou no meio desse vídeo apontando como era a moda no período, e o que foi modificado dando a minha opinião sobre. E é claro, de forma nenhuma eu estou buscando desvalorizar o trabalho da designer nas peças. Eu estou dando a minha opinião e você tem todo o direito de não concordar. Se você concorda com todas as liberdades criativas que ela tomou, cada um com as suas expressões. E é isso. Essa review é mais focada no vestuário feminino porque eu consigo falar disso com mais propriedade. Lembrando que as informações desse vídeo não vieram das vozes da minha cabeça. Para fazer esse vídeo, eu usei em base outros vídeos, sites e livros que são citados na descrição aqui do vídeo. Vamos começar com um básico sobre a moda desse período. A silhueta da época era neoclássica, meio que tubular, sem cintura, com recorte império, que é aqui embaixo do busto. E até esse ponto a série realmente se mantém com a fidelidade histórica e em grande parte dos figurinos. Agora já vamos começar a apontar o que não faz sentido. Vamos começar pelas roupas íntimas. De carros. Os stays, em geral, fazem sentido. Um adendo que corset naquela época ainda era chamado de stays e é por isso que eu tô usando esse termo. O criador dessas peças claramente sabia o que estava fazendo, afinal a pessoa responsável pelos corsets é o Mr. Pearl, um homem bastante conhecido, com bastante experiência em corseteria. Tendo trabalhado com estilistas como Vivienne Westwood e Alexander McQueen, ele também foi responsável por criar aquele vestido nude com aplicação de cristais que a Kim Kardashian usou no baile do Met de 2019. Vocês devem lembrar. Por isso é estranho que a primeira cena da série seja isso aqui. Já comecei, né, no desgosto. A cena é terrivelmente desnecessária e sem propósito. Por quê? Porque vamos voltar aqui à silhueta das moças. Perceberam? Não tem cintura. Então por que alguém tentaria afinar uma cintura, se quando você coloca a roupa por cima, ela não ficaria visível? Na época, as únicas pessoas que usariam um stays longo seriam senhoras, ou mulheres gordas, ou mulheres tentando encobrir a gravidez, e é por isso que isso faz bastante sentido até. Mas a primeira cena em si não faz nenhum sentido. E em diversos outros momentos é possível ver stays até a cintura, e com baixa estrutura, só com a função de subir o busto, e portanto bastante coerentes em questão histórica. Além de uma gracinha. Enfim, o trabalho do Mr. Pearl é super coerente. O que não é, são as atrizes utilizando stays sem uma chemise embaixo. Isso seria uma péssima ideia, já que é necessário colocar essa peça primeiro, para reduzir o atrito e proteger a pele, e até para manter a roupa principal mais limpa. Mas é claro que eles escolheram colocar corset direto na pele pelo apelo mais sensual disso. E daí temos essa pérola, que é a cena onde a Daphne aparece com a pele machucada por causa do uso do stays, como se o corset fosse um objeto de tortura. Bizarro.
Mas nada novo sobre o sol, né? Afinal, um estereótipo muito comum e apelativo que os diretores de produção de época adoram. Ah, e um corset daquela época provavelmente rasgaria inteiro se você tentasse puxar ele com essa força. Aliás, você tá preso na questão de acreditar que corsets eram absurdos, criados por gente doida que adorava se torturar. Bora assistir esse vídeo aqui? Não custa nada. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? Obrigada. A estilista que desenvolveu os figurinos da série é Ellen... não sei pronunciar o sobrenome. A Ellen também foi responsável pelos figurinos de O Rei do Show e do filme mais recente da Malévola, e ela tá no mercado há mais de 30 anos. A estilista disse que queria uma interpretação de 1813 com elementos modernos. A referência do período da regência tá realmente sempre lá, mas com materiais muito diferentes, uma coisa bem mais modernizada, colorida e brilhante. Ela diz no vídeo que a Netflix postou que ela estava tentando manter o princípio básico da regência, ou seja, a silhueta, mas adicionando uma paleta de cores mais moderna e muito mais luxo. Alguns elementos são também inspirados pelos anos 50 e 60 e no trabalho do estilista Christian Dior. É dito que eram cerca de 7.500 peças desenvolvidas para a produção da série, com muitos bordados à mão e joias. E eu acho sim que a proposta ficou bastante interessante. O visual é lindo e as fotografias parecem pinturas e eu acho bastante agradável. Algumas coisas me incomodam, como a rainha fora de moda e a senhora Featherton com uma silhueta estranhamente acinturada e as cores neon e aqueles corsets sendo amarrados à força, mas eu acho que faz parte aí da fantasia, da decisão criativa e, no geral, a produção foi bastante inteligente. Dá aquilo que o público queria na medida do possível. A linha inteira é essa aqui. É um recorte que cobre todo o busto, então ela fica com um recorte logo abaixo do busto. Em algumas cenas, parece que tá mais acima disso, tá quase no meio do busto das meninas, o que parece um erro de cálculo e é meio desconfortável pra quem tá usando. Pode ter sido uma decisão criativa, mas eu achei meio estranho. As cores estão blocadas uma cor por vez nos Bridgertons, o que faz todo sentido, porque de acordo com a etiqueta da época da regência, variedade de cores seria brega. A estilista Ellen, a produtora Betsy e o criador Chris afirmaram estar pensando em uma paleta de cores como sorvete ou macarrons franceses para os Bridgertons. E o Chris pensou nos Featherton como cores ácidas, verde ácido, amarelo ácido, laranja ácido, uma coisa bem cítrica. E é por isso que a contradição das famílias está sempre assim, por cor, forma e adorno. Então agora chegamos na parte do vídeo onde eu vou pontuar sobre materiais e cor. Ainda faltavam 100 anos para que os materiais sintéticos fossem desenvolvidos. Portanto, os tecidos tinham que ser produzidos em fibras naturais, tais quais seda, lã, algodão, coisas que vieram ou de meio vegetal ou de meio animal. O único tecido que brilharia na época seria a seda, o que seria um material bem caro. No caso da série, a estilista deixou bem claro que ela escolheu utilizar tecidos modernos e que eles realmente não parecem fibras naturais em sua maior parte, e portanto eles são realmente feitos com materiais que não existiam na época. Ia começar a falar e começou esse barulho de obra bonito. Os nobres gostavam sim de tecidos coloridos, porque geralmente os pobres não tinham condição de pagar por tingimentos mais caros, então suas roupas eram de tons mais apagados e naturais, e os nobres utilizavam a cor para ser uma distinção mesmo. O branco também é uma cor associada à nobreza, porque as fibras naturais para chegarem ao tom branco precisam ser alvejadas e precisam ser mantidas no tom branco, continuamente alvejadas. Então só alguém da nobreza conseguiria fazer isso, porque teria que ser uma roupa muito bem guardada e muito bem lavada sempre. Então o branco era uma cor muito estimada naquela época e que também demonstrava muito bem o status de riqueza para alguém. E é por isso que eu fiquei feliz em ver bastante branco na série, é super coerente e fica muito bonito. O branco realmente se tornou muito popular na época, até pela questão de remeter à moda neoclássica, aos gregos antigos e aquelas túnicas que geralmente o pessoal imagina como brancas. A Lady of Distinction, que é um livro da época, aconselhava jovens a usar tons mais suaves, como cor rosa, azul ou lilás. As senhoras podiam usar cores mais fortes, como roxo, preto, carmesim, azul profundo ou amarelo. Portanto, esses tons já existiam na época. É claro que a intensidade neon e as tonalidades que a gente tem hoje são coisas que só são atingidas através de processos químicos. Porém, já existiam diversas cores na época sim. Sobre os acessórios, eles eram menores e mais delicados. Por decisão criativa explícita, a designer escolheu exagerar mais neles. Ela resolveu colocar mais pedras e pedras maiores, tanto no figurino quanto nas joias.
Eu acho uma decisão interessante, até para tentar deixar as roupas mais luxuosas num conceito atual, mais apelativo para os olhos. As luvas da série são bastante estranhas, considerando que o tecido parece algo sintético, que é bem brilhante, que estica, o que seria bem moderno. As luvas na época seriam feitas de couro, e talvez algum outro tipo de material existente na época, talvez como uma seda fina. E parece que as luvas eram acima do cotovelo se o braço da moça fosse grosseiro. Se o braço fosse delicado, as luvas podiam ser só até o pulso. E vamos ao barulho da obra de novo. É sério, gente, me desculpa muito por esse tanto de barulho. Os estilos dos cabelos estão uma grande bagunça, é claro. E por decisão criativa, a estilista não quis utilizar bonnets, provavelmente para manter a sensualidade moderna de um cabelo mais solto. Aqui são alguns exemplos dos cabelos demonstrados na série. Agora alguns exemplos dos cabelos da época. Eu gostaria de pontuar também que essa franja Ave Maria quem escolheu. Enfim, voltemos aos personagens. A Daphne tem 104 vestidos, mas eu achei isso bem triste, porque eu mesma não consegui notar tanta variedade, porque ela tem tantos vestidos similares em cor e forma, que parecia tudo muito a mesma coisa. E todo o trabalho que ela teve em montar esse acervo todo pra Daphne mudar de roupa toda a cena, fica meio apagado. Especialmente porque o contraste das roupas de dia e de noite é baixíssimo, já que tudo parece um traje noturno daquela época. E não é só nela, é em todos os personagens mesmo. E isso quebra bastante o contraste de como uma roupa noturna dos bailes devia ser mais sensual porque mostrava mais o decote. De acordo com o English Ladies Costume, publicado em Londres em 1811, de manhã, os braços e o peito devem estar completamente cobertos até a garganta e os pulsos. Eram geralmente vestidos simples e sem decoração. Na hora de jantar até o fim do dia, os braços, a uma altura graciosa acima do cotovelo, podem estar nus, e o pescoço e os ombros revelados à medida que a delicadeza permitirá. Os vestidos de noite eram mais exagerados, comparados aos de manhã. Eram decorados com mais fitas, mais rendas, e ostentavam mangas curtas, expondo também bastante decote. E, enfim, faltou esse contraste aí. Os cachorros não param de latir, desculpa. Desculpa o latido do cachorro aqui, não quer parar, eu preciso continuar a gravar. Já gravei essa parte toda do vídeo, mas não tava gravando, então. Por curiosidade aqui, o vestido de noiva branco só se popularizou em 1840 com o casamento da Rainha Vitória, o que é depois dos acontecimentos da série. Antes disso, as mulheres casavam com qualquer cor, e já que a Daphne foi vista usando branco já, e branco representa, sim, nobreza em até certo nível, podia ser de branco, como foi. Mas eu tava esperando um pouco mais do vestido. Sei lá. E se vocês não repararam, eu vim pontuar que a Daphne transiciona pra cor roxa, o que é muito legal, porque o Simon tem a cor vermelha como cor de destaque, então depois que eles se casam é como se eles estivessem desenvolvendo uma cor de família, então a Daphne passa a usar tons mais violeta, o que faz bastante sentido. Ou faria, se o Simon também transicionasse pro roxo, mas em nenhum momento ele é visto de roxo, nem mesmo na última cena, o que deixa só a situação meio triste. A Heloise faz mais sentido geral em questão de fidelidade e inovação, balanceadas. Ela está com roupas mais apropriadas de dia, já que ela costuma estar usando aquela chemise embaixo e cobrir o pescoço. Ela também não deixa de ter detalhes que a diferem dos outros personagens, como por exemplo as casacas que ela utiliza, que tem golas que remetem muito mais à silhueta masculina, né, as roupas masculinas que os homens estão usando ali, mesmo no contexto da série, e faz com que a personagem tenha esse toque masculinizado que combina muito com a personalidade dela. Esse é um design diferente e bem inteligente, que diz muito sobre a personagem. E profissionalmente eu tô admirando, apesar do meu gosto pessoal achar isso deplorável. A Lady Danbury tá vestida de forma mais fiel no cast todo ao que parece. Ela utiliza modelos diferentes de roupa pra dia e pra noite, e ela tem um toque diferencial de personalidade, que é o fato de que ela tem a gola alta, o que não foge da fidelidade histórica, porque na época temos registro sim de utilização de gola alta, e dá a ela esse ar mais realeza, deixa ela com uma vibe mais poder, e é um toque de identidade bem interessante. A paleta de cores dela é mais escura para combinar com a paleta do Simon, o que faz com que eles harmonizem melhor em cena, e também dá a ela um toque mais elegante, mais masculino, o que deixa ela com uma vibe mais ousada, mais forte. Sobre os Feather, então, eles usam cores super diferenciadas, eles são muito coloridos e às vezes tem até um neon, e tudo para representar o quão diferente eles são dos seus vizinhos, os Bridgerton, que tem muito mais conhecimento e classe. A mãe tá obviamente hiper sensualizada, com um decote de coração para exibir mais o busto, e uma silhueta que
cola no corpo dela, apesar do recorte ser império e não faz nem muito sentido. Claro que é pra expressar a vulgaridade da personagem, mas isso acabou modernizando tanto a roupa que você olha e você não enxerga a referência por trás dela, você não consegue dizer que foi regência em momento nenhum. E no fim, eles tiraram toda a vibe de época e ficou só um brega moderno. E não faz tanto sentido assim, porque teriam outras formas de exagerar no figurino sem tirar a referência da regência. Uma coisa muito interessante sobre os Featherington é que elas lembram as irmãs da Cinderela e a madrasta. E é um toque interessante, porque até as cores remetem um pouco ao que parecia no filme da Cinderela, e isso é legal. Mas esse filme pareceu conseguir dosar melhor a inspiração e a criação final. Também em relação ao destaque que os Featherington podiam ter, muitas pessoas na rua também estavam de colorido e muitos outros personagens apareciam de colorido, então o destaque em relação ao quão brega eles poderiam parecer foi um pouco menor em diversos momentos. A não ser nessa cena aqui, da qual eu gostei bastante, que eu acho que eles estão se destacando legal e mostra bem o quão deslocados daquela sociedade eles estão naquele momento. E também um bando de flor não é uma modernização útil o tempo todo, às vezes só parece meio cansativo. Uma coisa interessante de pontuar ainda nessa família é que a Penélope transiciona do amarelo pro rosa, o que é interessante, porque o rosa parece ser a cor base da Marina, e é como se ela estivesse tentando imitar a Marina, porque ela queria ser a Marina. Ela acha que a Marina é mais bonita e que a Marina tá conseguindo as coisas que ela queria. E isso faria total sentido narrativo, se a Penélope não falasse isso. A minha mãe nunca me deixaria usar esse vestido. E depois aparecesse de rosa na frente da mãe de boa em diversas cenas seguintes, o que me deixa confusa. Sobre a cerimônia do primeiro episódio, um adendo por curiosidade mesmo é que a cerimônia é real. O baile é de apresentação para meninas aptas a entrar na sociedade, entre 15 e 20 anos. Eu acho que tudo depende da questão da menarca da menina e de quando os pais acham apropriado já colocar ela naquele contexto de amostra para casar. O baile diante da rainha era seleto, não eram todas as meninas que eram convidadas. Aliás, quando a Maria deixou de menstruar, eu achei real que eles iam brigar com ela pelo pai ter mandado ela pra casar sem ter menstruado ainda. Ai, como eu fui inocente. Voltando à cerimônia. Realmente as moças usariam branco com bordados dourados, porém na corte as estruturas embaixo das saias ainda eram vigentes, porque a rainha queria assim. E nesse ponto, faz certo sentido dizer que a rainha ficou um pouco presa na moda passada, mas ao mesmo tempo ela estava se adequando à moda nova, porque o recorte era o império. Então as moças pareciam na verdade assim. O que é uma bizarrice sem tamanho, e eu super entendo a escolha de passar um pano e fingir que isso nunca aconteceu. Mas a corte inglesa seria assim. Do jeito que elas estão vestidas, elas parecem mais com uma corte francesa. O diretor da série disse que a rainha não mudou sua silhueta até o dia que ela morreu e que ela sempre permaneceu com a moda do século XVIII. E bom, isso não é verdade, que há alguns quadros da rainha e o ano deles. Dá pra ver que uma rainha não ficaria fora de moda. Ela realmente é antiquada pelos aspectos que eu falei anteriormente, por manter a corte utilizando as saias com estrutura por baixo, e portanto ela usaria realmente na corte um vestido parecido com isso. O que é sim uma atrocidade. Eu entendo que eles não tenham optado por colocar a rainha dessa forma, mas colocar ela completamente ao inglês, né, com aquele look século XVIII, é meio incoerente. Eu entendo a referência, mas que tá meio exagerado, tá. Diversas séries fazem isso para demonstrar como um recurso narrativo que pessoas mais velhas utilizam roupas de outras épocas. Mas isso não é verdade. Ela era nobre, e as regras de etiqueta e moda eram algo muito importante para quem quer fazer parte da sociedade e se sentir respeitado. O conceito de utilizar coisas diferenciadas como uma declaração de estilo, ele é muito moderno. A Carolina tem um vídeo que detalha muito bem sobre isso. Ter uma roupa antiga não significa manter a silhueta do passado. Muitas pessoas iriam sim manter as suas roupas, mesmo os nobres, iriam manter as suas roupas, mas isso não significa utilizá-las da mesma forma. Eles iriam alterar a roupa para se adequar à silhueta da nova época. A relação que nós temos hoje com roupas é muito diferente da relação que as pessoas tinham no passado. As perucas com aspectos sintéticos, coloridos e até o Black Power são 100% decisão criativa, claro. Aliás, como eu já disse, os cabelos já são uma bagunça mesmo em questão de fidelidade com o período, mas a criatividade é bem grande e eu admiro bastante alguns penteados. Eu fiquei meio curiosa sobre o tanto de roupas e o tanto de roupas pesadamente bordadas que todas as personagens tinham. Mesmo uma pessoa muito, muito rica não teria essa variedade de roupas não. Tudo era feito à mão naquela época, era extremamente caro e muito bem feito sob medida, e demorava muito tempo para ficar pronto.
Geralmente as mulheres compravam 1 ou 2 vestidos no começo da temporada de bailes e usavam isso por todos aqueles meses. Os vestidos geralmente também eram ajustáveis, de forma que você pudesse soltar um pouco ou apertar um pouco, para que ele sempre estivesse perfeitamente encaixado no seu corpo, já que, como todo mundo já deve saber, o corpo de uma mulher modifica um pouco durante alguns dias do mês. De forma alguma, os vestidos eram descartáveis, como a série deixa parecer, já que elas nunca repetem a roupa. O conceito de roupa ser algo descartável é moderno. Mas eu entendo a decisão criativa de que uma família rica, para mostrar luxo, teria que alterar a roupa todo dia. Mas é um conceito moderno. É claro que o vestido da época tem muito trabalho à mão, como eu acabei de dizer, o que faz deles muito difíceis de reproduzir perfeitamente. Até porque aparentemente todas as roupas foram realmente feitas para a série, nenhuma foi emprestada ou algo do gênero. O acervo foi realmente feito sob medida para todos os personagens, eu não quero nem imaginar a correria que foi aquilo ali. Alguns eu achei que tinham um trabalho fantástico de caimento. Já outras parecem meio que foram feitos na pressa mesmo. Mas enfim, acontece, né? Eram 5.000 looks e uma equipe de mais de 200 pessoas que a estilista tinha que manejar. É impossível deixar o caimento de tudo perfeito. Infelizmente. Mas alguns momentos são bem deploráveis. Queria pontuar que tem uma cena onde a costureira tá ali com a mãe dos Bridgerton segurando um tecido que era previamente bordado, e esse tecido provavelmente é tule, então essa cena não faz muito sentido histórico, já que o tule não existia, já que ele é um sintético, e os bordados previamente feitos em tecido também não existiam, né? Tipo, o tecido já vir no rolo previamente bordado, isso não era uma coisa que existia na época. Você fazia o corte da roupa e bordava o tecido depois disso. Também tem vários tecidos que têm bordados com padrões claramente feitos em máquina, porque são bem exagerados e seria quase que impossível fazer aquilo à mão. Assim, até que é possível, mas um absurdo de caro. Uma família como os Fedel, então, não poderia pagar por isso, eu acredito. Já que eles não eram tão ricos quanto os Bridgerton, por exemplo. Dá pra ver alguns zippers também em algumas cenas que foram inventados só uns séculos depois. Sobre a moda masculina, temos aqui pinturas da época e fotos da série. Vocês podem observar aqui que no geral faz sentido, claro que os tecidos são mais modernos e em alguns momentos mesmo o shape dos personagens está bem moderninho ou uma coisa meio estereotipada, mas no geral faz sentido. Aí mais algumas coisas que não fazem sentido histórico, mas eu achei lindo de morrer. Pra esse vídeo terminar positivo, vai. Alguns cabelos. Esse chapéu que era aberto no meio da Daphne, que eu achei tudo pra mim. A roupa da Penélope com essa cauda de flores. E mais algumas menções honráveis rapidinho. Voltei aqui para uma do final nesse vídeo do que eu esqueci de falar, que eu queria concluir dizendo que eu amei os figurinos da série, admiro muito o trabalho da Ellen, e nem tudo é sobre fidelidade histórica. Esse vídeo é só por propósito de entretenimento, para avisar vocês do que seria historicamente correto e o que não é, mas em nenhum momento eu tô falando que isso é ruim. Depende da opinião da pessoa, da minha opinião sobre algumas modificações em relação ao que realmente existiu na história, das quais eu não concordo, não achei que ajudaram no desenvolvimento da história, mas algumas coisas que eu achei bem legal. E no geral eu achei que a decisão criativa ficou muito inteligente, eu gostei muito dos figurinos da série e apreciei muito o trabalho. E é isso. Se você quiser conversar mais comigo sobre algum tópico que eu abordei aqui, ou pedir mais alguma referência, você pode mandar uma DM pra mim no Insta, ou você pode deixar aqui um comentário e eu estarei respondendo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem aí sugestões para qual próxima série ou vídeo eu devo fazer um vídeo sobre.